Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa que está sempre de portas e de braços abertos para acolher a todos aqueles que vêm em busca de esclarecimento e de consolo, que é uma das funções da doutrina espírita. Na noite de hoje, o Departamento Doutrinário nos solicitou que falássemos sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Vou ler o trechinho porque ele é curto. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, já teria vô-lo dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Isso está em João, no capítulo 14. Quando nós falamos em moradas, primeiro vamos situar por que Jesus disse isso. Última ceia, todos os discípulos ao redor, sem saber o que aconteceria, mas ele sabia. Então, já preparando os discípulos para toda a tristeza que viria com a sua flagelação, com a sua crucificação, ele disse: há muitas moradas na casa de meu Pai, porque se não houvesse eu já teria dito. Mas espera aí, fica tranquilo, porque eu vou preparar o caminho e depois eu espero vocês lá. Ora, quando Jesus diz, eu vou para vos preparar o caminho e há muitas moradas na casa de meu Pai, o que seriam essas moradas? A doutrina espírita nos diz que essas moradas são os diversos mundos que nós temos. Vamos começar do começo. Universo. O que quer dizer a palavra universo? Do latim universus, todo inteiro ou totalidade das coisas. Infinito, que não tem começo e não tem fim. E o universo, nós sabemos através da ciência, que está em constante expansão. Ou seja, ele não termina e está cada vez aumentando mais. Ora, se nós seguirmos nessa linha, no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, na formação dos mundos, diz o seguinte: o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e os que não vemos. Todos os seres animados, ou seja, com vida, e inanimados, que não têm vida. Todos os astros que se movimentam no espaço, assim como o fluido que o enche. Se o universo abrange tudo isso, quantas coisas que nós ainda não conhecemos e aquelas que nós achamos que já conhecemos podem ser muito mais do que isso. A idade do universo conhecido é 16 milhões de anos. 16 bilhões de anos. E o diâmetro conhecido é 92 bilhões de anos-luz. Um ano-luz é por volta de 9,4 trilhões de quilômetros. Ou seja, é tanto zero que chega a dar uma confusão na cabeça da gente. É difícil de imaginar um tamanho tão grande. Muito bem. A Via Láctea, a nossa galáxia, pequenininha perto das outras, tem 13 bilhões de anos, ou seja, o universo se formou e 3 bilhões de anos depois a nossa galáxia, a Via Láctea, começou a se formar. E o diâmetro que é conhecido da Via Láctea, que nós não conhecemos toda ela, é 100 mil anos-luz. Então, multipliquem 9,4 trilhões de quilômetros vezes 100 mil. É uma grandeza que para nós é complicado entender. Mas só para a gente ter uma ideia. Eu vou fazer uma pergunta para os amigos, ela é uma pergunta retórica, não precisam responder, mas eu quero que vocês pensem. Existe vida em outros planetas? Será que existe vida em outros planetas? Ou será que Deus, suprema e soberana inteligência, colocou a vida na Terra e criou toda essa imensidão que nós nem conhecemos simplesmente para a gente ficar olhando? Vamos combinar que é muita prepotência, né? É muita prepotência.
Muito bem. O cosmo conhecido, ou seja, tudo que nós conhecemos do universo é em torno de 40 bilhões de anos-luz. Só como informação. A nossa galáxia Via Láctea, que nós sabemos, 1.000, milhão, bilhão, trilhão, 40 quadrilhões de estrelas conhecidas. Mas, somente na Via Láctea, se havendo a possibilidade de 200 mil planetas como a Terra. Como a Terra. Então, por que só teria vida aqui? Por que Deus criaria, isso que a gente sabe, fora os que a gente não sabe, 200 mil planetas semelhantes à Terra, se eles não tivessem finalidade? Se eles simplesmente estivessem lá, no firmamento. Uma vez que Deus não cria nada inútil, cabe que nós comecemos a nos perguntar, mas então, o que tem nesses planetas? Porque até agora nós não achamos nada. A questão toda é que nós pensamos como matéria. Eu não enxergo, eu não mensuro, eu não toco, então não existe. Mas não é bem assim. O que a doutrina espírita nos diz é que existe todo um mundo espiritual que nós não percebemos, mas ele está lá. O fato de eu não enxergar o sol por causa das nuvens não quer dizer que ele não esteja lá. Então, o fato de eu não conseguir comprovar cientificamente que há vida nesses planetas não quer dizer que não haja. Ontem no rádio eu ainda estava escutando que descobriram um planeta, agora eu não vou saber a distância, mas que já teve oxigênio, mas em outro, não oxigênio como nós o conhecemos, o oxigênio atômico, foi mais ou menos isso que o rapaz falou. Eu não consegui me aprofundar na notícia. Então todos os dias nós estamos descobrindo coisas novas a respeito do universo. Mas alguns de nós ainda pensamos que não tem vida em outros planetas, nós já teriam chegado aqui. Será? Há estudos que indicam que existem em torno de 100 milhões de galáxias. Galáxias! A nossa galáxia tem ali os 7 planetinhas, né? Se bem que Plutão foi rebaixado. A nossa galáxia. O nosso sistema solar, perdão. A nossa galáxia tem muito mais do que isso. 200 mil só parecido com a Terra. E existem estudos que dizem que tem 100 bilhões de galáxias. Será que não tem vida nesse lugar todo? Para que serve tudo isso? Se Jesus afirmou, há muitas moradas na casa de meu Pai, o que seriam essas moradas a não ser esses mundos disponíveis para que nós pudéssemos encarnar e desenvolver a nossa evolução? É isso que nos diz a doutrina espírita. E ela nos diz também que existem 5 tipos de mundos. Tipos, não 5 mundos, 5 tipos de mundos. O primeiro dele, mundos primitivos, depois expiação e provas, onde está a Terra, mundos regeneradores, mundos ditosos ou felizes e mundos celestes ou divinos. Eu vou falar rapidamente sobre cada um para nós começarmos a entender o que a doutrina espírita nos diz a respeito desses mundos, tá? Mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações do espírito, da alma humana. A existência é toda material e é nula a vida moral. Aí nós pegamos a nossa história, lá na pré-história, e nós vemos os neandertais. Eles não pensavam assim, eu não vou pegar alguma coisa do Marcelo porque é errado. Não, era instinto. Era comer, dormir, reproduzir-se e beber. É instinto. Eu me protejo, eu agrido se eu me sinto ameaçado e assim eu me protejo. E assim eu vou indo, até que eu vou evoluindo e as coisas vão mudando. Os espíritos nos dizem que a Terra passou de planeta primitivo para expiação e provas na invenção do fogo. Então, desde a invenção do fogo, nós somos planeta de expiação e provas. Está demorando para evoluir, né? Porque assim como os espíritos, os mundos também evoluem.
A Terra já foi um planeta primitivo, agora é um planeta de expiação e provas. E várias comunicações dos espíritos nos dizem que nós estamos a caminho da regeneração. A caminho. Daqui a pouco nós vamos ver o que precisa para estar num mundo de regeneração. E vamos combinar que nós estamos meio longe ainda. Mas enfim, o que acontece num planeta primitivo? Busca do alimento. Acabou. Eu tenho que existir. Aparência humana sem beleza. Nós tínhamos cabelo no corpo inteiro. Beleza é uma coisa relativa também, né, gente? Que para eles deveriam ser bonitos. Inexistência de invenções. Sem noções de justiça, é a força bruta que manda. Intuição de um ser supremo, porque isso todos nós, desde a nossa criação, temos. Existe alguma coisa maior. Mesmo as pessoas que dizem não acreditar em Deus, existe uma energia, existe uma força, existe alguma coisa. Dê o nome que quiser, é Deus. Porque nada sai do nada. O universo, aconteceu, foi o acaso que criou? Vamos combinar, né? O acaso não cria nada. Alguma coisa, alguma força teve que dar o start, o boom. Os nossos cientistas, a teoria mais aceita do início do universo é o Big Bang, onde houve tanta pressão em uma partícula que ela simplesmente explodiu e ali começou a se criar com a poeira cósmica, começou a se criar os planetas. Mas quem foi que fez esse boom? Quem foi que planejou, digamos assim, que todas aquelas forças estivessem ali e que elas culminassem numa explosão que daria a vida? O acaso? Difícil de acreditar nisso quando nós temos um pensamento, um raciocínio lógico. A lógica nos diz que algo teve que criar aquilo, é impossível. Bom, quando o nosso planeta ele passa de primitivo para expiação e provas, lá na invenção do fogo, o predomínio nos planetas de expiação e provas ainda é do mal. E aqui nós temos que fazer um adendo, porque existem muitas palavras corrompidas no nosso vocabulário. Mal, se eu perguntar para os amigos o que é mal, muita gente vai dizer, é a ausência do bem. Mal, meus amigos, é a ignorância das leis de Deus. Quando nós ignoramos as leis, nós vamos de encontro a elas. Nós cometemos os erros, os equívocos que fazem com que nós colhamos as consequências, porque isso é lei. Ora, se o mal é a ignorância das leis de Deus, então, por tabela, todos nós estamos maus. Nós não somos, nós estamos. Porque se nós fôssemos, seríamos para sempre. E aí, cadê a justiça divina? A justiça divina faz o seguinte, olha, meu amigo, o negócio é o seguinte. Tu vai encarnar com esta família, nesse local, e tu tem 2 ou 3 possibilidades que tu pode fazer aqui. E acabou. Não tem essa de destino que estava escrito. Porque quando nós chegamos aqui, nós escolhemos, inclusive, não seguir o planejamento. Nós falhamos muitas vezes porque fica complicado de segurar a onda. Expiação e provas. O que é expiação e o que é prova? Fica mais fácil de explicar assim. Quando nós estamos na escola, nós fazemos provas. O que são as provas? É para testar se nós aprendemos o conhecimento, correto? Às vezes nós não nos damos muito bem na prova, às vezes nós vamos bem. Expiação é quando eu tenho que resgatar alguma coisa que eu fiz. Eu preciso resgatar, porque senão eu retroagiria na minha evolução. E o espírito não retroage. Ele pode estacionar, mas ele não volta. Ninguém fica pior do que é. Portanto, quando nós vemos alguém cometendo um erro, um equívoco muito grande, nós temos que pensar assim, nossa, já foi pior.
Então, o que acontece? Na expiação, eu preciso resgatar o erro que eu cometi. E aqui cabe um outro comentário. Às vezes as pessoas dizem, olho por olho, dente por dente. Isso é a lei de Italião, lá dos judeus, lá de Moisés, 4.000 anos antes de Cristo. Nós estamos no século 21. É lei de ação e reação. Não. Lei de causa e efeito. Eu faço alguma coisa e eu colho as consequências dessa coisa. Mas o fato de eu ter cometido um erro como o Marcelo em outra encarnação, não quer dizer que nessa ele vai cometer o mesmo comigo. Porque senão nós vamos ficar numa gangorra infinita. Eu mato ele, ele me mata. Depois eu fico com raiva, volto e mato ele de novo. Depois ele me mata. Como é que a gente vai evoluir? Nós temos sim que passar por algumas situações que são necessárias para que nós aprendamos aquilo que a gente precisa, mas não necessariamente na mesma moeda. Já dizia Paulo, o amor cobre uma multidão de pecados. E pecado é outra palavra corrompida. Sabe o que quer dizer pecado em aramaico? Desvio do alvo. Não quer dizer que eu vou ficar no inferno ou que aquela coisa toda. Desvio do alvo. O que eu preciso fazer? Corrigir a minha rota para atingir o alvo. Eu volto, resgato o meu erro e sigo em frente. Mas tem uma história que, se eu me arrepender já está tudo certo. Não. Infelizmente não, seria bom, né? Se a gente só se arrependesse, já estava tudo perdoado, tudo... E tem outra coisa, Deus não perdoa, assim como não castiga. Deus não castiga ninguém. E eu estou afirmando, não é da minha cabeça que eu tirei isso. Deus não castiga. Ele nos dá a lei, causa e efeito. Eu faço, eu colho. Se eu planto, eu colho. Não, Deus está me punindo porque sou eu que me puno. Sou eu que busco as consequências daquilo que eu escolhi. Portanto, quando nós tivermos que tomar alguma atitude, pensemos bem antes. Porque o que essa atitude vai trazer de consequência para a nossa vida? Ora, se nós estamos num planeta de expiação e provas, quando eu passo pelas provas, se eu tenho méritos, se eu tenho capacidade de escolher, lá no meu planejamento reencarnatório, eu escolho as provas pelas quais eu vou passar. Mas às vezes eu não tenho condições de escolher. Porque se eu for escolher, eu vou dizer, eu quero vir rica, bonita, inteligente, poderosa. Sem me dar conta de que são as quatro maiores dificuldades pelas quais nós podemos passar. Porque olha a responsabilidade que isso acarreta. A responsabilidade que nos traz ter poder. O que nós fazemos com o poder? Ter dinheiro sobrando. O que nós fazemos com esse dinheiro? Porque quando Deus nos dá a possibilidade de termos dinheiro, é para que nós possamos alavancar aqueles que não têm nada. E o que nós fazemos? Depois eu resolvo. Quando nós viemos belos, nós temos um certo poder também. Os influencers que os digam. Quando nós viemos inteligentes, nós temos muito poder, porque o conhecimento é o maior poder que existe. Eu posso manipular as pessoas, ou eu posso instruí-las para que elas cresçam e elas evoluam. Estão me entendendo? Cuidado quando pedir alguma coisa. Porque às vezes a gente não pensa muito, né? Tipo assim, Deus, eu queria tanto ter paciência, tu só me dá problemas. Sim, mas como é que tu vai saber o que é paciência se tu não tiver os problemas para resolver? Como é que tu vai ter paz? Que todo mundo pede no dia 31 de dezembro, né? Paz, eu quero só paz. Sabe como é que a gente conhece a paz? No conflito. Ninguém gosta de conflito. Enfim, o nosso planetinha aqui ainda predomina o mal sobre o bem. Imperfeitas noções de justiça. Isso aí nós sabemos muito bem o que é. Porque é primeiro para mim e para os meus, se sobrar,
Aí eu divido. E somos todos assim, meus amigos. Ou vocês vão escolher entre dar alguma coisa que o seu filho gosta de comer para ele ou para alguém da rua que está pedindo comida? Quem é que vai ganhar? Estão entendendo? Ainda é imperfeita, a nossa noção de justiça ainda é muito egoísta. Mas está tudo certo, faz parte do processo. Já foi muito pior. Já foi muito pior. As experiências aqui nesse nosso planeta, basicamente, na maior parte, são de expiação em vez de prova. E imperam os espíritos inferiores, que somos todos nós. Por enquanto. A Terra, ela pode ser 3 coisas. A Terra e todo o planeta de expiação e provas. Ela pode ser prisão, ela pode ser hospital, ou ela pode ser escola. Somos nós que definimos para nós o que ela vai ser. Ela vai ser uma prisão, onde eu me sinto aprisionado em todos os locais que eu vou, inclusive dentro do meu corpo. Ela vai ser um hospital, onde eu vim aqui para me curar de alguma coisa que eu necessito, ou para curar aqueles que eu posso. Ou ela vai ser escola, onde eu aprendo e ensino. E como é difícil fazer essa escolha. Porque quando a gente pensa que está na escola, daqui a pouco a gente está com o pé lá no hospital. Aí sai do hospital, quando vê, está no pé na prisão. Nós meio que vamos tateando as coisas e vamos botando o pé um pouquinho em cada lugar. E tudo isso são experiências que nos fazem crescer. Experiências pelas quais nós precisamos passar para aprender algo que ainda não aprendemos. Sabe quando a gente diz assim, meu Deus, mas de novo isso? Outra vez está acontecendo isso na minha vida? Não é essa a pergunta que a gente tem que fazer. A pergunta que a gente tem que fazer é, meu Deus, o que eu ainda não aprendi? Que essa experiência retornou da mesma forma, talvez por outra pessoa, ou outro lugar, mas ela retornou da mesma forma. O que é que eu ainda não aprendi? O que é que eu preciso aprender para deixar isso para trás e passar para o próximo? O próximo degrau. A Terra, ela tem a atmosfera dos seus habitantes. Cada um de nós tem uma atmosfera espiritual. Nós criamos a nossa atmosfera através dos nossos pensamentos. Ao redor de mim tem como se fosse um campo de força. Não é de força, a palavra não é força, mas é como se tivesse um campo, é um campo energético. E esse campo, ele é emitido de acordo com a maneira como eu penso. O que é que nós estamos pensando na nossa vida? Qual o tipo de campo energético que nós criamos para nós? A Terra abriga aquelas criaturas que têm os campos de acordo com o seu planeta. No momento em que nós vamos modificando o nosso campo, ou seja, nós vamos evoluindo, a Terra vai evoluindo conosco. Por isso que eu disse que ela já foi planeta primitivo e agora é expiação e provas. Os mundos evoluem como os seres. Somos nós que levamos essa evolução adiante. Os habitantes de acordo com as condições. Olha só. A Terra é um planeta de expiação e provas. Muito bem. Nós podemos nascer aqui ou nós podemos nascer lá no meio da Amazônia, onde não há nenhum dos confortos aos quais nós estamos acostumados, ar-condicionado, televisão, internet, máquina de lavar roupa. E aí? É planeta de expiação e provas. É a mesma coisa quando nós vamos fazer uma viagem e nós vamos nos hospedar num hotel. Quem tem mais dinheiro vai numa suíte. Quem tem menos dinheiro, com o que pagar, vai num quarto mais simples. A Terra é a mesma coisa. Quando nós encarnamos, nós ocupamos o lugar de acordo com a nossa possibilidade. E olha, Deus é sensacional. Porque Ele coloca aquele que pode menos com aquele que já está podendo mais. Sabe para quê? Lei de sociedade. Para que nós aprendamos uns com os outros. Para que nós possamos trocar conhecimentos. Porque mesmo o índio lá no meio da Amazônia, que nunca falou com ninguém, ele tem conhecimentos que eu não tenho.
E se nós pudéssemos travar conhecimentos, eu ia ensinar para ele coisas que ele não sabe. Na próxima encarnação, talvez ele não nasça no meio da Amazônia, talvez ele nasça em Manaus. E depois em outro lugar. E assim vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. Só que nós precisamos entender que nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar, com as melhores pessoas que poderiam estar conosco, na melhor situação possível. Se eu não estou satisfeito com isso, eu tenho que parar e pensar, o que foi que eu ainda não aprendi? Porque se eu estou aqui, eu preciso entender por quê. E isso eu não quero dizer em relacionamentos tóxicos, tá, gente? Eu estou dizendo aqui, na Terra, nas nossas possibilidades. Nós evoluímos de duas formas. O espírito evolui de duas formas. Nós, na doutrina espírita, carinhosamente chamamos de duas asas. A asa da moral e a asa do intelecto. Sempre, por definição, a asa do intelecto sempre cresce primeiro. A asa da moral sempre é mais difícil. Porque entra o orgulho, o egoísmo, a vaidade, toda essa brincadeira entra na frente e daí fica mais difícil. Querem ver? É difícil eu abrir mão das coisas que eu quero em favor dos outros? É, né? Eu paro para pensar algumas vezes. Se eu abro mão, eu paro para pensar antes. Quando nós entendermos que as coisas vão funcionar melhor quando nós começarmos a pensar no coletivo em vez no individual, as coisas vão mudar. Mas isso é um processo gradual, não é uma coisa que acontece assim. E todas as situações pelas quais nós precisamos para chegar lá vão acontecer. Mundos de regeneração. Os espíritos dizem que nós estamos a caminho. A alma ainda tem o que resgatar, mas reúne forças para continuar. O mundo de regeneração, ele é uma transição entre os mundos inferiores, que seriam os primitivos e expiação e provas, e os superiores, que seriam os ditosos ou felizes e os celestes ou divinos. Ou seja, o meio do caminho. O que acontece nesse mundo regenerador? Eu quero ir para lá, o quanto antes. Mas o que acontece lá? O que eu preciso para chegar lá? Qual é a passagem que eu tenho que pagar para chegar até lá? E eu não estou falando de dinheiro. O arrependimento leva à calma e ao repouso das provas. O homem ainda tem sensações e desejos, mas está livre das paixões desgovernadas. Não há orgulho, inveja, ódio. Estamos longe, né? Estamos longe. Mas é meta, gente, não vamos desanimar. É meta. E quando a gente chega na meta, a gente dobra a meta. É meta. A questão toda é, se eu tenho uma meta, como é que eu vou fazer para chegar lá? Qual é o planejamento que eu tenho para chegar lá? Eu tenho planejamento? Eu já fiz algum planejamento? Ou eu simplesmente estou esperando a vida passar e... Aí a gente não pode reclamar dos resultados. Equidade das relações sociais, todos são tratados da mesma forma e têm os mesmos direitos. Tá longe. Mas já foi muito pior. Se nós olharmos para ali, 100 anos atrás e 100 anos na história, é isso, não é nada. Já foi muito pior. A questão é que isso anda muito devagar. A natureza não dá saltos, é uma roda que gira devagar. O homem ainda é de carne e é sujeito às leis da matéria, ou seja, nós ainda nascemos, crescemos, adoecemos e morremos. O corpo tem provas, mas está livre de expiações. Ou seja, eu tenho que fazer as provas ainda, mas eu já não expio mais.
ainda é falível e sensível ao mal. Olha como o mal tá na nossa essência por enquanto. Mesmo num mundo onde não tem orgulho, inveja e ódio, nós ainda temos o mal dentro de nós. E o mal é o quê? Ignorância. Ignorância. Eu ainda não entendi a lei, por isso que eu erro. Mas Deus é tão soberanamente justo e bom que Ele diz o quê? Vamos de novo. Não, vamos de novo. Tu vai renascer. Na próxima tu vai conseguir. Ah, mas não deu de novo, Senhor. Não tem problema, vamos de novo. O que nós não podemos é simplesmente esperar, sentar no sofá da vida e esperar a vida passar. Porque daí vamos combinar que no Evangelho também nos diz, não fazer o bem é fazer o mal, por tabela. Porque se eu estou me eximindo de fazer o bem que eu posso fazer, eu estou fazendo o mal, eu estou sendo ignorante. Reconhece Deus e tenta seguir suas leis. Oxe, Maria. Então, assim, nós estamos a caminho de ser um planeta de regeneração. Alguns dos nossos irmãos, alguns de nós, não vão mais se reencarnar na Terra. Não vão mais. Querem ver? Quando nós somos alunos de uma escola e nós aprontamos, nós somos convidados a nos retirar, não é assim? Pois é. Lembram que a Terra pode ser escola? Quando nós não comportamos a possibilidade de evoluir junto com o mundo, nós somos convidados a nos retirar desse e ir para outro de expiação e provas. Só vamos nos dar conta de uma coisa, tá? Expiação e provas desde a invenção do fogo. Então, o que acontece? Quando nós temos as notícias dos espíritos, que tem um espírito que ele é muito assim, resignado no mal, ele não quer mudar, ele é convidado a sair do planeta e entrar em outro, ele pega um planeta inferior, porque ele vai alavancar através do quê? Da asa do intelecto. E alavancando aquele povo pela asa do intelecto, aos poucos a asa da moral começa a criar corpo. Eu não sei vocês, mas eu não queria ir para um lugar onde inventaram o fogo. Há de ser complicado, né? Mas enfim. Mundos ditosos ou felizes é o quarto tipo de mundo, onde o bem prevalece sobre o mal. Vejam bem, o mal ainda existe. Forma corpórea humana purificada. Nós não temos mais esse corpo pesado, essa matéria pesada que nós temos aqui. Porque o nosso corpo não vai ser mais sujeito a doenças. Não vai ter degenerações. A infância é curta, porque não há necessidade. Qual é a necessidade da infância, gente? É nós nos educarmos através dos nossos tutores, os nossos pais ou responsáveis, que são responsáveis para nos encaminhar para o bem, para Deus. E nós vamos ali, lapidando algumas coisas e vamos crescendo. Se nós já estamos num mundo onde nós já temos uma compreensão muito boa de como é que funciona, então a infância pode ser assim. Justiça sobre todos. Relacionamento amistoso entre os povos, não existem guerras. Eu quero. O problema é chegar lá. Mas vai dar. Por último, os mundos celestes ou divinos, onde habitam os espíritos puros e onde reina exclusivamente o bem. O único espírito puro que nós temos notícia no planeta Terra é Jesus de Nazaré. Então, nós temos mais ou menos uma ideia de como é que é esse planeta. Porém, esses espíritos ficam todos lá? Nem sempre. Nós reencarnamos de 3 formas: prova, expiação ou missão. Jesus reencarnou em missão. Ele veio nos trazer, através do exemplo, aquilo que nós necessitávamos para alavancar a nossa evolução. Existem diversos tipos de missão, gente. Quem é pai e mãe aqui, por gentileza, levante a mão. Vocês estão em missão. Nós que somos pais e mães estamos em missão. Questão 582 do Livro dos Espíritos. A paternidade é uma missão? Sim, sem contradita. A missão de encaminhar os filhos para o bem.
Não é a mesma missão de Jesus, vamos combinar, mas a gente dá para o soldado a missão que ele pode executar. No momento em que nós vamos evoluindo, as nossas missões vão mudando, as nossas tarefas vão mudando. Então, a felicidade e o bem são absolutos, os espíritos que os habitam são na mais elevada pureza, os espíritos puros não ficam presos a esse mundo, né? Eles circulam aonde eles são necessários. Uma pergunta que me fizeram: o espírito que encarna num mundo, ele vai passar o tempo todo evoluindo ali? Ou seja, se a minha primeira encarnação foi lá na Terra enquanto planeta primitivo, eu vou evoluir junto com ela até que ela se torne um mundo celeste? Não. Tudo vai depender das minhas necessidades e das coisas que eu consegui adquirir para que eu possa escolher. Assim como os espíritos, os mundos também evoluem. E nos diversos mundos, desde os primitivos aos mais adiantados, isso é muito importante que nós saibamos, a forma do espírito é sempre humana. Portanto, Star Wars, esquece. Não tem 2, 3 cabeças, 10 braços, aquela coisa toda. Forma humana. É mais alta, é mais baixa, é mais gorda, é mais magra, a cabeça é maior ou menor, não sei. Mas a forma é humana. Então, eu volto a perguntar: nós acreditamos em vida em outros planetas? Para que servem esses diferentes mundos que existem? Por que Deus criou tanta vastidão? Reencarnação. Pela bênção divina da reencarnação. O fato desses nossos irmãos mais evoluídos estarem reencarnando, nós não sabemos como e nem onde, porque nós não sabemos em que estado eles estão. Nós hoje temos esse estado aqui, este corpo de carne. Ah, mas não acham vida em outros planetas? É mesmo? E tu consegue enxergar o plano espiritual? Então talvez o corpo lá não seja de carne, mas aquele mundo sim está servindo para alguma coisa. Alguém está se desenvolvendo ali. Ou ele está se desenvolvendo para acolher alguém no futuro. Nada é ao acaso, nada é solto. Que nós possamos, quando nós ouvirmos notícias assim a respeito disso, que agora é só pegar a internet. É impressionante, todo dia tem uma coisa diferente. Quando nós ouvirmos uma notícia nova a respeito de uma descoberta, abramos o nosso coração, abramos o nosso pensamento, o nosso entendimento para acolher o talvez, o será e o e se. Porque as possibilidades são tantas que nós não conseguimos numerar. E quando nós estivermos passando por situações difíceis, porque todos nós passamos, uns mais, outros menos, mas todos nós passamos, que nós possamos não perguntar por que, meu Deus, mas que nós possamos nos perguntar para quê? O que foi que eu ainda não consegui aprender para que essa situação esteja se apresentando novamente? Eu agradeço a todos a atenção, desejo a todos um domingo abençoado. Muito obrigada.